Manifesto do Movimento Espírita Brasileiro e Internacional. As lideranças e dirigentes do movimento espírita no Brasil e em diversas partes do mundo, por meio deste manifesto, oferecem apoio incondicional e consolo moral e espiritual àqueles que, ansiosos pelo contato com seus entes queridos desencarnados, têm sido vítimas de falsas mensagens psicografadas. Tais mensagens, divulgadas nas redes sociais e em plataformas virtuais, muitas vezes enganam aqueles que, na sua boa-fé, buscam por alento, mas acabam sendo induzidos a erro por intermédio de supostos fenômenos mediúnicos. As chamadas cartas consoladoras, atribuídas aos espíritos de entes falecidos, na verdade, têm se revelado como manipulações de informações coletadas em redes sociais e outras fontes públicas, sem qualquer base no fenômeno mediúnico legítimo. Este fato nos leva a reafirmar que a mediunidade, especialmente a psicografia, é um fenômeno legítimo, capaz de promover conforto e esclarecimento, quando exercida com seriedade e responsabilidade. Como Allan Kardec bem alertou, a mediunidade interesseira, que se utiliza da boa-fé das pessoas para fins pessoais, deve ser rejeitada e combatida, pois o espiritismo verdadeiro nada tem em comum com tais fraudes, que distorcem sua essência moralizadora. De fato, os médiuns sérios e comprometidos com a causa espírita, que atuam com respeito e dedicação, têm prestado uma valiosa contribuição à doutrina, trazendo consolo às famílias enlutadas e confirmando, por meio de suas manifestações, a imortalidade da alma. Todavia, o que se observa atualmente é o crescimento de práticas fraudulentas que buscam explorar a dor alheia para fins escusos. Conforme Allan Kardec afirmava em O Livro dos Médiuns, item 313, se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França, como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério. Este alerta, feito há mais de 150 anos, continua extremamente relevante para os tempos atuais, pois, infelizmente, o número de indivíduos que se aproveitam da fragilidade emocional de outros tem aumentado consideravelmente. Nos últimos tempos, têm surgido figuras que se destacam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, publicando vídeos e mensagens que se apresentam como psicografadas. No entanto, não se trata de fenômenos mediúnicos autênticos, mas de mensagens criadas a partir de informações extraídas de fontes públicas, como perfis em redes sociais, páginas de internet e outras vias de acesso fácil. Este tipo de prática é uma afronta à ética espírita e ao espírito de solidariedade e caridade que deve pautar o trabalho mediúnico. O presente manifesto visa, portanto, alertar a sociedade sobre os riscos de se deixar enganar por esses falsos médiuns, que podem causar sérios danos àqueles que buscam, de boa fé, a consolação espírita. A doutrina espírita, como nos ensinou Kardec, repousa sobre o princípio moralizador da fé raciocinada, que não se deixa seduzir por falsas promessas de consolo. O movimento espírita deve preservar, acima de tudo, a seriedade e a integridade dos fenômenos mediúnicos, que, longe de ser um espetáculo, devem ser tratados com respeito, discernimento e seriedade. Em sintonia com as palavras do Espírito São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21, ressaltamos a necessidade de, em algumas circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira, como um dever moral. O Espírito nos ensina que mais vale que caia uma pessoa do que muitas se tornarem suas vítimas, alertando para o mal que as fraudes podem causar, não só àqueles que as praticam, mas também às inúmeras vítimas que caem na ilusão de mensagens de consolo falsas. Além disso, como Kardec observou em O Livro dos Médiuns, item 491, misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia. O médium que se permite manipular a boa-fé do próximo, usando informações pessoais ou públicas para criar mensagens que se façam passar por comunicação espiritual, está desvirtuando o próprio propósito da mediunidade, que deve ser sempre guiada pela moral e pela ética.
Portanto, este manifesto não só denuncia os perigos das fraudes mediúnicas, mas também reitera o compromisso do movimento espírita com a preservação da seriedade da doutrina. Devemos trabalhar incansavelmente para desmascarar as manobras fraudulentas e garantir que o espiritismo siga sendo o instrumento de esclarecimento, consolo e evolução moral, que sempre foi repudiando tudo o que se afasta de sua essência moralizadora e edificante. Que este manifesto seja um convite à reflexão, à conscientização e à ação responsável, para que todos os espíritas se unam na defesa do espiritismo sério e autêntico, e que a luz da verdade continue a iluminar nossos caminhos, livrando-nos das sombras da falsidade e da exploração. Manifesto de Lideranças Espíritas, 19 de novembro de 2024. Júlio Prieto Pérez, psicólogo e neurocientista, pesquisador, São Paulo. Charles Kempf, colaborador da Revista Espírita do LMSF, Movimento Espírita Francês, Nubor Fakuri, médico, escritor e pesquisador espírita, São Paulo. Marco Milani, expositor e pesquisador espírita, São Paulo. SP Brasil, Fernandes de Barros, doutor em Ciências da Religião, escritor, expositor espírita, presidente Aliança Municipal Espírita de BH, Paulo Henrique de Figueiredo, escritor, comunicador espírita, coordenador do CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras, da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Adair Ribeiro, expositor espírita, Nazareno Vasconcelos Feitosa, expositor espírita, Marcelo Henrique, escritor e articulista espírita, fundador e coordenador do Espiritismo com Kardec, Pedro Camilo, expositor, pesquisador e escritor espírita, Instituição da Mediunidade, Ivone Pereira, B.A. Carlos Sete Bastos, escritor e expositor espírita, membro do CSI do Espiritismo, Renan Lira, presidente da AGEP, Associação dos Juristas Espíritas de Pernambuco, Clóvis Nunes, parapsicólogo, escritor e pesquisador espírita, Salvador, Bahia, Jorge Luiz Hessen, jornalista, escritor e divulgador espírita, Distrito Federal, Alexandre Fontes da Fonseca, espírita, Silvio Costa, secretário de Penta, Mediunidade USE, SP, Dora Encontre, coordenadora, geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, São Paulo, Sverige, Geisa, Salgueiro Grupo Espírita PVL, Estocolmo, Uruguai, Rubens de Los Santos, Iberoamérica Espírita Montevidéu, Itália, Juliana Matos Damasceno, Grupo Espiritista Giuseppe Moscati de Nápoles, Irlanda, Stefan Bertozzo, Irish Spiritist Federation, Federação Espírita da Irlanda, Emirados Árabes Unidos, Ana Elisa Vilhena, psicóloga e dirigente do Centro Espírita, Caminho de Luz Dubai, Canadá, Alexis Sestini, presidente do CESF, Centre de Etudes, Spirit Fraternité Montreal, Portugal, Alana de Andrade Santana, doutoranda em Estudos Contemporâneos pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, mestra em Educação para a Pura Saúde pelo Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra, Nova Zelândia, Mani Fagundes dos Santos, diretor dos Estudos Mediúnicos Allan Kardec Spiritist Group of New Zealand, e demais espíritas assinantes.